Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Por que é que o Deus de Israel e o Jesus romano não vieram antes de todos os deuses? A resposta é clara e objetiva, porque eles foram criados muito depois por outros povos. Muito antes dos israelitas criarem o Deus de Israel, que em português é chamado de Javé, Yavé ou Jeová, muitos séculos antes da criação do Deus Israel, os próprios cananeus adoravam vários deuses. Tinha até o panteão dos deuses cananeus. Para quem não sabe, a religião politeísta foi a primeira religião a dominar o mundo, isso em todos os continentes, que é a adoração a vários deuses. O monoteísmo surgiu depois, com a primeira religião monoteísta, a adoração ao único Deus, que foi o zoroastrismo. Porque, se realmente o Deus de Israel existisse de fato, ele era para ter se apresentado muito antes dos outros deuses, e não depois de ter surgido milhares de deuses. Como, por exemplo, na Índia, já existiam milhares de deuses antes do Deus Israel. E mais um detalhe, ele era para ter se apresentado a toda a humanidade, e não apenas a um único grupo específico, e ainda mais a um grupo de terroristas, assassinos e que eu não vou falar o nome completo. Então, para entender melhor este conteúdo, assistam a esse maravilhoso vídeo a seguir. Isso é uma barata, né? Isso aí é engraçado. São muitas coisas que você trouxe aí, Marcos, que quando a gente está na religião, a gente não para pensar. Eu falo, pô, se Deus realmente existe, e esse Deus da Bíblia aí é o correto, por que ele é um dos mais novos, entendeu? A serem conhecidos, é um dos deuses mais novos. Isso tratando-se do Yavé, ou Jeová, ou Javé, ou qualquer variação que você queira das vogais aí, porque veja bem que o pessoal escolheu bem, né? Ficou Jeová, mas poderia ser Jeové, Jeovi, Jeovó, Jeovu, Jaevá, Jaevé, Jaevi, Jaevó, entendeu? Parece aí Yavá, Yavi, Yovó, Yuvu. Podia ser qualquer coisa. Pode ser. É só eu mexer com as vogais entre as consoantes, eu vou ter algum nome. Eu vou ter milhares de combinações, aliás. Aí você fala, e aí, qual que é o nome correto? É por isso que seu Deus não te responde, porque você não fala o nome dele, certo? Mentira, não é por causa disso, é porque ele não existe mesmo, tá? Então, mesmo que você falasse o nome certo, ele ainda ia te responder, porque Deus não existe. Mas não fica triste, não. Então, veja bem, quando você pensa lá no pessoal da Mesopotâmia, o que a gente tem de registro mais antigo, inclusive em cuneiformes, né, em tabuletas lá de argila, tudo bonitinho, você vai ter o pessoal da Suméria. Então são os deuses lá da religião da Suméria, que já eram deuses, não era um deus. Você vai ter o Enki e outros mais, inclusive Astaroth e tudo mais, que depois vai ser a Asherá, que acaba vindo também. Então você tem alguns deuses ali, e você vai tendo não só o pessoal da Suméria, como também o pessoal da Mesopotâmia, como o pessoal da Babilônia, cada um tendo os seus deuses e criando a sua cultura a partir dali. Quando você tem o povo de Israel, que também, digamos aí, é tardio, né? Então eles vêm depois ali, e são cananeus, a arqueologia mostra que, assim como eles falavam, entrar na terra de Canaã como se Canaã não fosse deles, na verdade, se você for analisar, eles são cananeus, e eles estão lá lutando contra os próprios habitantes ali da terra deles, basicamente isso. E quando você lê a Bíblia, não é isso que se passa, né? Dá a entender que eles são um povo separado, tal, essas coisas. E não tem nada a ver. Então a história, a arqueologia prova exatamente que essas histórias bíblicas estão erradas. Elas não aconteceram mesmo. Tanto que o máximo que podem dizer é que tinha um povo que se chamava como Abraamita. Então poderia ser que são filhos, né, desse Abraão aí, por exemplo. O que aconteceria?
O resto, Jacó, ou Esaú, tudo mais, esses daí não teriam existido. Abraão, Isaac, Jacó, assim como Moisés, não tem nenhuma evidência que você possa chegar e dizer que eles existiram. E é essa base desses patriarcas que criaram, essa base que criou judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas três grandes religiões monoteístas, elas estão com base em mito. Nada disso existiu. E elas ficam falando sobre um pecado em Adão e Eva que também não existiram. Esse pecado não existiu. Então Jesus também não, né? Porque mesmo que tenha tido um personagem histórico que tenha feito alguma coisa, a salvação em Jesus, a mitologia de Jesus também não existe, porque ele veio para desfazer o problema do pecado que veio em Adão. E ele seria o último Adão. Mas como Adão primeiro não existiu, então não adianta nada também Jesus, porque ele não veio desfazer porcaria nenhuma. Não tem essa questão de pecado, de condenação eterna, salvação eterna. Isso não existe. É uma mitologia criada lá e ponto. Lembrando que isso aí eu estou fazendo a mistura já de judaísmo com cristianismo e não fui para o islamismo, que já tem outra visão também. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão, você fala, peraí, de onde vieram essas ideias? Então, você começa com esses deuses sumérios, e aí você depois vai ter o pessoal, né, Acádia. É Acádia? Você lembra o nome da... Eu estou tentando lembrar o nome da cidade lá que tem, além da... que é lá na Mesopotâmia. É com U? Se voltar o nome aqui, eu falo para você. Tem uma cidade lá onde você tem os deuses deles e você tem uma vasta coleção lá relacionada à parte arqueológica e histórica e onde você tem o culto deles, os deuses que eles tinham, o panteão ugarítico, é com então, Ugarit. Então você tem o Ugarit. Então você tem lá o panteão ugarítico, onde você tinha o deus El. Israel. Então você sabe que esse povo de Israel cultuava o deus El, que era da galera de Ugarit, que era o deus principal desse panteão, que tinha inclusive Baal e tinha também a Asherá e tinha outros deuses, cada um com suas respectivas responsabilidades e poderes ali. El era o cara que comandava os demais. Show de bola. Com o passar dos anos ali, você vê que também El e Asherá eram como um casal divino. Show. Onde está Yahvé aí? Então, o Jeová, o YHWH, até na própria Bíblia, mostra que ele veio das regiões do Sinai e de Edom. Ele veio de lá. Era a religião de um outro povo. E ele veio, de acordo com as migrações que teve ali da galera, essa parte cultural, religiosa também veio e se misturou com o panteão que o próprio povo de Israel seguia, que tinha a ver com o panteão de Ugarit lá. E o El como principal. E é por isso que você vê na própria Bíblia falando sobre El. Você vai ver, eles ocultaram, né, o nome várias vezes de Asherá, tem pelo menos 40 passagens, e a Angela Natel é uma doutora em teologia. Sim, eu ela faz... acompanho alguma Show. Coisa dela. Legal, e tem vários trabalhos dela, ela faz exatamente ela lista todas as passagens onde está o nome de Asherá, que era essa deusa que depois, lembra que eu falei, El e Asherá eram um casal. Aí depois o Yahvé, ele foi entrando no povo de Israel, ele era abaixo de El, e ainda tinha Asherá e tudo mais. E aí depois, com o passar dos séculos, esse Yahvé tomou o lugar de El, ele foi pegando também os poderes de Baal, porque Baal estava lá e começou a pegar as coisas que era de Baal, aí ele pegou os poderes de El e ele pegou até Asherá. Tanto que você encontra na arqueologia locais e templos em Israel onde o pessoal adorava Yahvé e sua consorte Asherá. E tinha lá todos os trabalhos feitos bonitinho, as estátuas, tudo, cara. Inclusive os altares, onde você tem um altar duplo lá no Santo dos Santos, onde você tem o Deus maior que seria Yahvé, e depois você tem o menor, que era para consorte dele, Asherá. Eles eram adorados juntos, inclusive queimando maconha. Essa é a realidade, tava lá. Você tem isso tudo lá feito. Então, para pensar, né? É essa realidade politeísta que a galera tinha. Depois que o pessoal vai para o cativeiro babilônico e sofre uma série de questões, e depois o Império Persa vence a Babilônia, e eles permitem que a elite de Judá volte, porque a parte de Israel foi para a Síria, né? Aí já se dispersou a galera lá. Quem estava em Judá foi para a Babilônia, mas só a galera da elite. Quando essa elite volta, a galera estava ali. E eles procuraram, a galera, eu digo, o resto do povo, que continuou lá na terra. Quando eles voltam, eles procuram impor essa questão de Yahvé como único Deus. E essa imposição do monoteísmo acaba fazendo com que a Asherá, por exemplo, ela seja apagada. Aí você vai ver vários relatos, se não me engano, Jeremias, Isaías ou Ezequiel também, eles começam a falar sobre
acabar com o culto a essa mãe dos céus e tudo mais, porque era a Asherá que era adorada dessa forma, e o pessoal acaba com ela por completo. Esquece, não tem mais adoração a ela. Então tem pelo menos 40 passagens onde o pessoal muda a tradução, e ao invés de colocar o nome da deusa, que é a Asherá, coloca ela como árvore. Entendeu? Porque ela também simbolizava a árvore da vida, por exemplo. Né? Era uma das formas. O pessoal coloca outros tipos de traduções que, se você for pegar, você nunca vai ligar com a Asherá. Então, tem isso daí. Teve todo um trabalho de trazer esse Yahvé, que era um deus, sabe-se lá do Sinai ou de Edom, não era de Israel. Ele veio e ele começou aos poucos a ter uma sincretização ali com os poderes dos outros deuses, a ponto de depois nem El estar mais lá. Agora é Yahvé. Entendeu? Então você tem, durante séculos isso foi feito. E é por isso que ao longo das escrituras, que você tem autores diferentes de épocas diferentes, eles vão colocando de acordo com a época que eles estão. É perceptível na leitura bíblica esse amálgama de cultura, né, de influências religiosas, né, de mitologias que graçavam ali no Oriente. Então você tem, por exemplo, para ilustrar isso, a epopeia de Gilgamesh, que nada mais é do que o texto que antecede o dilúvio bíblico. Né? Então, a epopeia de Gilgamesh narra também esse dilúvio, que é quase ipsilitris copiado, né, com algumas variações no Antigo Testamento. E aí você tem várias outras ideias do zoroastrismo, né, e outras correntes religiosas que acabaram por influenciar o povo hebreu, e eles, a gente não pode dizer aqui, também não constituíram, né, o seu cânone, uma forma de relação com o seu Deus que inovou em alguns aspectos, né? Embora essa inovação também seja muito discutível, porque a gente já teve no Antigo Egito uma tentativa, né, de monolatria, ou de um único Deus com Atom, né, o Deus Sol, Akhenaton, que tenta e não dá certo. Então, essa experiência já fora tentada antes mesmo dos hebreus. Mas eu acho que esse é um aspecto interessante, e eu gostaria de ouvir você sobre isso, né? Quer dizer, onde é que a gente pode pensar que um Deus que cria o universo, né, cria tudo que existe, vai tentar estabelecer uma relação com um povo específico? Isso aí sempre me pareceu um absurdo absoluto. Né? Quer dizer, razão de ser para que você diga, isso é impossível. Ainda que existisse um Deus, ele não poderia firmar uma relação, uma aliança com um povo em detrimento de outros povos. Isso seria, na minha concepção, um absurdo. O que você pensa disso? Sim. O que eu penso, por exemplo, imagina só, se você for pegar na parte dos relatos bíblicos, você vê que então Israel é um povo escolhido por Deus, logo os outros são desprezados, porque eles adoram outros deuses. Então o que você faz com esses outros povos? Você extermina, você acaba com eles, você detona, você mata. Beleza. É dessa maneira que funciona, inclusive quando ele quer tomar posse da terra, ou seja, ele não pode criar uma terra para o povo, não, você vai tomar posse de um povo que já está ocupando a terra lá. Se ele é todo poderoso, ele poderia dar uma terra nova. Ele poderia trocar uma ideia e fazer o povo sair tranquilo, sem você ter que guerrear e acabar matando, inclusive, crianças, bebês recém-nascidos ali, mulheres grávidas, além de todos os animais, você tinha que sair matando tudo. Então já não faz sentido nesse sentido. Né? Aí, o que os religiosos vão dizer, né, Marcos? É assim, não, mas é que a época, no contexto, era desse jeito, o pessoal tratava desse jeito e tudo mais. Então Deus, ele se conforma e respeita a cultura da época. Eu falei, não, aí já não faz sentido, né? Porque se o seu Deus é atemporal, como é que um Deus atemporal ele tem que se conformar com a época de alguém? Se ele é todo poderoso e pode todas, então, as coisas, como é que ele não pode interferir e falar o seguinte, vocês estão errados, vamos fazer de uma maneira melhor. Não precisa sair matando. Será que ele não tem essa capacidade? Além da incapacidade de ele conseguir falar em público, né? Eu até falo, eu ajudo as pessoas a perderem o medo de falar em público. Fala para Deus falar comigo que eu ajudo ele. Aí vai conseguir fazer uma mensagem só de uma vez. Entendeu? Para o mundo inteiro, para todos saberem que ele é o Deus verdadeiro, para eles pararem de fazer besteiras e tudo mais, e assim a gente vai viver em paz. Eu ajudo ele. Se ele tem medo, ele tem vergonha, está receoso, ele tem um trauma, eu ajudo Deus a se libertar.
Não tem problema nenhum. Se alguém aí tem esse contato aí, é só fazer uma call para Deus, fala para ele falar comigo e eu vou treinar ele, entendeu? Porque, é a verdade, porque se Deus soubesse se comunicar, se ele existisse, ele não precisaria fazer isso que você falou, né, Marcos? Eu vou escolher um povo e dane-se os outros. E o povo inteiro não ouve. Tem que ser algumas pessoas que ele escolheu lá que vai falar e ainda vira um telefone sem fio. E ainda, além de tudo, ele escolhe pessoas que são falhas e ele, sendo onisciente, como é que ele escolhe pessoa que vai fazer merda depois ele deixa acontecer? Como é que ele não impede? E mais, isso é recorrente durante toda a história toda hora.